O paciente com dor crônica precisa entender que é necessário subjugar todos os diagnósticos que lhes foram dados. Por quê? É muito comum na sociedade acharmos que porque temos acesso a recursos financeiros, temos acesso aos melhores profissionais da saúde. E isso não é bem verdade. Eu atendo todos os dias muitos pacientes com alto poder aquisitivo que viajam para São Paulo, Rio de Janeiro, vão nos melhores hospitais, vão para Belo Horizonte, vão para os Estados Unidos em busca de encontrar a causa da sua dor, a causa do seu problema. E é bem verdade que a cada exame de imagem, cada eletroneuromiografia, cada exame laboratorial, algum profissional vai achar algum rótulo para te dar. E eu estou aqui para fazer você contestar todos os rótulos diagnósticos que lhes foram dados, porque muitas vezes, eu diria na maioria esmagadora das vezes, o paciente chega por essa porta, colocamos um movimento ridículo, e abra muitas aspas nesse ridículo, porque é um movimento muito específico, estudado para o caso desse paciente, e esse movimento viola completamente a expectativa e tudo que o paciente acreditou na vida inteira. Então, não importa se você tem um diagnóstico de hérnia de disco extrusa, sequestrada, protusão, abaulamento, se você tem um diagnóstico de artrose no quadril, impacto femoroacetabular, bursite, tendinite, tendinopatia, condromalácia patelar no joelho, lesão meniscal, lesão ligamentar, esporão de calcânio, fascite plantar, tendinopatia de Aquiles, síndrome do impacto no ombro, bursite, tendinite, artrose acromioclavicular no ombro, DTM, disfunção temporomandibular, neuralgia do trigêmeo, cefaleia, enxaqueca, migrânia, tontura por labirintite, quando na real, na maioria dos casos, não é uma labirintite, é uma vertigem posicional, e aí um fisioterapeuta treinado consegue fazer uma manobra e acabar com a tontura do paciente. Por quê, pessoal? Esses diagnósticos, eles aparecem em pessoas sem dor também. Então, comumente, esses pacientes que estão com diagnósticos há 10, 15, 20 anos, estão tomando medicações para a vida toda, e aí, do nada, eles começam a ter uma interrupção abrupta do sono, crises de ansiedade, síndrome do pânico, desequilíbrio gastrointestinal, ficam constipados por 3, 4, 5 dias, começam a ter cascata de estresse e acreditam que é isso que está fazendo eles não dormirem, e eles começam a usar o indutor do sono. Quando o paciente se pega, o paciente está fazendo uma medicação para anular o efeito colateral da outra medicação, procedimentos intervencionistas e cirurgias para corrigir os impactos deletérios das outras cirurgias. Eu acabei de atender um paciente com 11 cirurgias na coluna vertebral. 11 cirurgias na coluna vertebral. Todas elas, segundo o mesmo, tendo tido como justificativa alterações na estrutura da coluna, que você vê aqui na minha parede. Anomalias nessa estrutura, degenerações, abalamentos, hérnias, síndromes facetárias, tudo baseado numa fotografia e não no sintoma do paciente. A gente precisa ter muito cuidado, porque existe uma coisa chamada Failed Back Syndrome Surgery Syndrome, que é a síndrome da falha cirúrgica. E, gente, quase metade dos pacientes que operam com dor crônica continuam com dor, continuam com incapacidade. Medicação é remédio, remedia, não cura ninguém. Caio, você é o fisioterapeuta que vai curar minhas dores? Eu também não curo ninguém. Só que as estratégias que o fisioterapeuta músculo-esquelético dá para os pacientes costumam dar autonomia para os mesmos, fazer com que esses pacientes descubram conjuntos de movimentos e intervenções que não dependem de tecnologia nem de profissionais de saúde, para que eles consigam controlar o seu problema. A partir daí, com o problema dor controlado, com a mobilidade restaurada, com a função resgatada, esse paciente pode ser encaminhado ou concomitantemente ao tratamento a um psicólogo TCC para fazer TCCI,
terapia cognitivo-comportamental aplicada ao sono. E se ele fizer uma higiene do sono, que é um padrão ouro para melhorar a qualidade do sono, é muito provável que todas as manifestações clínicas, todas as dependências de medicação, todos os desequilíbrios gastrointestinais provocados e sequelas desse uso contínuo de medicação possam ser contornadas. Agora, uma coisa é certa, o paciente precisa estar aberto para a metodologia. O paciente precisa entender que para atendermos e ajudarmos, precisamos conhecer o paciente. Precisamos entender o contexto, entender os gostos. E nossas perguntas fogem completamente do comum e do trivial de um profissional de saúde. Nossas perguntas não têm rótulo do hospital magnata X, não tem rótulo do profissional da seleção Y, não tem rótulo do profissional que teve um doutorado nos Estados Unidos, na Universidade de Indiana. Não. Nossas visões, elas têm uma coisa que todo profissional deveria ter. A nossa visão é centrada no paciente, na demanda do paciente, no que o paciente sente, não no que o paciente tem. E por que isso é importante? Porque hoje, os tratamentos oferecidos no sistema de saúde são realizados baseados no que os exames de imagem encontram. Então, simplesmente, eu tenho dor na TM, pare de mastigar desse lado. Pronto, a vida inteira mastigando com um lado, inibindo a musculatura completa do outro lado, gerando alterações temporomandibulares do outro lado por desuso. Eu tenho hernia de disco, pare de fazer agachamento, pare de fazer academia, pare de fazer impacto. Pronto, não faço mais academia, não corro, vou fazer atividade na água, vou virar Aquaman. Eu tenho desgaste no joelho, eu tenho desgaste no quadril, pare de correr, pare de andar, fique de cama, coloque a perna para cima. Eu tenho um problema na circulação, toma um remedinho para circulação, coloca uma meia compreensiva. Vocês não percebem que essas intervenções todas geram dependência? Você vai sempre precisar do profissional a vida toda? E você não percebe que escolher se exercitar... Gente, não é fazer yoga, tai chi chuan, que vai deixar seu sistema musculoesquelético forte. Yoga, tai chi chuan, mindfulness vão reduzir sua ansiedade, vão reduzir seu estresse, vão reduzir seu índice de depressão, vão diminuir seu risco de dor? Vão. Mas para o sistema musculoesquelético, não é intenso o suficiente para te dar força, para te dar resistência, para te dar condicionamento. Não é porque dói que está inflamado, não é porque dói que o nervo está preso, não é porque dói que está ferido e quanto mais você mexer, pior vai ficar. A dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável que pode estar associada a uma lesão, que pode ser real ou potencial. Eu acreditar que tem uma lesão, por isso eu sinto dor. Ah, mas o exame de imagem me mostrou que está alterado. Ninguém está dizendo que não está alterado. O que a gente está te fazendo pensar e refletir aqui é que pode estar alterado e essa alteração não ser significativa o suficiente para te fazer ter dor por causa dela. Entende? A sua dor está muito relacionada ao seu contexto de vida. Milhares de pacientes passam por aqui e falam que são fisicamente ativos. E quando a gente vai investigar a vida dele, o cara faz yoga 2 vezes na semana, o cara faz pilates 3 vezes por semana. Semana tem 7 dias e os outros 4 você não faz nada? Não, faço muita atividade doméstica. Gente, o setting terapêutico, a seta do seu cérebro quando você está fazendo sua atividade doméstica não tá para vou me cuidar, vou dedicar um tempo para mim, vou me exercitar para ficar mais saudável. O setting da sua cabeça tá em cumprir as tarefas de casa. Não é a mesma coisa. Definitivamente não é a mesma coisa. Acredite, os profissionais que trabalham pautado em evidência científica, em pesquisa científica, eles não devem nada aos profissionais americanos, aos profissionais ingleses, aos profissionais belgas, holandeses, australianos. Os profissionais que estão aqui na sua cidade não devem nada ao pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, BH.
Eu sei que você acredita que os melhores estão ali, mas muitas vezes, nesses centros de saúde super sofisticados, super caros, esses profissionais vão te colocar uma crença que vão te deixar condenado para o resto da vida. E aí você vai se pegar com 50, 60, 70, 80 anos, preso a uma crença que te incapacita para diversas atividades funcionais, porque o profissional bam te falou que não podia fazer. Quando na verdade o profissional de saúde tem que dar condições para que esse paciente consiga executar as suas atividades. Faz sentido? Então preste atenção. Não adianta você fazer uma consulta e não fazer o tratamento. A consulta visa entender o seu problema, conhecer você, seus gostos, para que o nosso cuidado seja centrado em você. Não adianta você vir para a consulta, fazer um tratamento e não seguir à risca o que a gente pedir para você fazer em casa. Não adianta a gente te falar que precisa te ver uma vez por semana e você falar, não, eu quero ir 3, eu quero ir 2, porque eu acho que vai ser mais rápido. Não vai ser mais rápido. Não adianta a gente falar, venha 2 vezes por semana e você vir uma vez a cada 15 dias e ficar faltando. Tudo isso vai atrapalhar a si mesmo. E por que vai me atrapalhar? Vai atrapalhar o profissional de saúde? Porque eu poderia estar ajudando um outro paciente que precisa tanto quanto você. Muitos pacientes têm a ideia de que o seu problema é pior do que todos os outros, que a sua crise excruciante é pior que todos os outros, que o seu problema é o último floquinho de neve que ninguém consegue resolver porque já passou por diversos profissionais. E aí, quando você vai saber os profissionais que esse paciente passou, nenhum deles trabalhava baseado em evidência científica. Todos eles trabalhavam baseado em achismo. Ah, mas tá fraco, vamos fortalecer. Tá inflamado, vamos desinflamar, né? A postura tá errada, vamos corrigir a postura. É muito fácil explicar isso para o paciente, porque é plausível, né? O paciente entende e o paciente acredita. O pior é isso. Quando a gente sabe, baseado em evidência, que essas explicações não são pautadas em pesquisa científica, que essas explicações só atrapalham o paciente, que essas explicações colocam crenças equivocadas nesses pacientes. E o comportamento, o medo e a forma como esses pacientes se movimentam se alteram por causa das informações que esses médicos, que esses fisioterapeutas, que esses psicólogos, que esses profissionais da saúde passaram para esse paciente. Então, toda vez que você receber um diagnóstico, seja ele qual for, inclusive se você receber um diagnóstico de mim, ou de qualquer fisioterapeuta também, conteste esse diagnóstico, peça explicações todas as vezes que você vê esse profissional. O que é que eu posso fazer para evitar isso? O que é que eu posso fazer para acelerar minha recuperação? Isso é causado pelo quê? O que influencia a minha dor? Se você não entender o problema que te aflige, nenhum profissional vai poder te ajudar. Fisioterapeuta não vai tratar sua dor, psicólogo não vai tratar sua insônia, sua saúde mental, sua estresse, sua depressão. Médico não vai tratar sua doença, sua lesão, sua inflamação. Cirurgia não vai corrigir a sua estrutura, porque você não está entendendo, porque você está sendo submetido a uma série de perguntas que fogem do comum e uma série de procedimentos que você não esperava que tivessem que ser feitos. Entende? Então, espero que tenha feito sentido para vocês. E caso vocês tenham interesse em tratamento da dor baseado em evidência científica, busque um fisioterapeuta musculoesquelético, busque um médico especializado em dor, busque um psicólogo TCC ACT, faça atividade física, tenha um educador físico para chamar de seu, né? Cuide da sua saúde, cuide de você, porque sem saúde você não é ninguém. Você pode ter o poder aquisitivo que for, mas sua vida sempre será limitada, porque você está acostumado a ser centralizador e querer tudo da forma que você acha que deve ser, mas na verdade tem que ser da forma que o profissional que te avaliou sugeriu para você. Tá, pode não funcionar? Pode não funcionar. Em pouquíssimos casos não funcionam, mas com certeza esse profissional baseado em ciência vai saber te encaminhar para outros profissionais
que vão te ajudar muito mais do que ele.